E antes da gente entrar no debate aí sobre os bastidores, tem mais uma notícia aqui que ela fala de mercado, né, de renovação. E a gente tem aí um cenário do Rodriguinho, né? Porque se falou bastante aí nos últimos tempos, nos últimos dias, de uma troca de jogadores do São Paulo com o Botafogo. E o São Paulo envolveria ali Pablo Maia, Rodriguinho e Ferrarese. Inclusive o GE lá do Rio até confirmou já que o Botafogo já está encaminhado com o Ferrarese, né? O São Paulo não confirma ainda. Mas, como a gente não teve oportunidade de falar disso, Renan, até queria a tua opinião, porque o Rodriguinho ele foi um jogador que ele começou o ano dando uma esperança ali para o torcedor, né, com a ausência do Oscar, fez bons jogos, muito bons jogos, né? Depois ele deu uma caída de novo e sumiu. O Pablo Maia, depois da lesão, putz, não foi bem, e era um cara muito bem cotado para o São Paulo vender, fazer uma grana, inclusive. E o Ferrarese meio que assim, tá num setor ali que o São Paulo talvez não precisasse mexer. Aí eu queria que você comentasse, Renan, até em relação aos caras que estão sendo especulados para vir, que é o Marlon Freitas, falam do Vitinho, de outros, né? Como é que você vê essa possível troca? Você acha que o São Paulo deveria mexer nesses caras? De repente, o São Paulo perde grana, você faria outro tipo de negócio ou nem mexeria nisso? A cena é complicado. A gente tem que começar falando que o Botafogo acabou de trocar de treinador. Trocar não, mandou embora. Não tem treinador ainda. Então, esse tipo de movimento, pô, você sabe se o novo treinador conta com os jogadores que estão para vir para o São Paulo e vice-versa? Isso aí é uma coisa muito, muito difícil de entender. Quanto aos nossos, vamos lá. O Ferrarese, ele acabou, para mim, na minha opinião, ele acabou no ano naquele jogo contra o Atlético Nacional. Lá ainda. Ele foi muito mal, fez pênalti, não foi expulso porque Deus não quis. A verdade foi essa. E depois disso ele não conseguiu render mais. Culminando naquele da LDU também, que sai jogando mal, não passe o Pablo Maia pressionado e acaba sofrendo 2-0 lá no Equador. E para mim o Ferrarese, depois disso, ele foi muito mal durante o ano. Não quer dizer que você tem que descartar o jogador, né? Mas diante de alguma situação ou outra, quem sabe pode ser uma boa moeda de troca, né? Porque a gente tem o Tolói, tem o Alan Franco, tem o Sabino e tem o Arboleda e o Ferrarese. Eu colocaria o Isaac como um quinto zagueiro do time principal hoje. É Isaac, não é o menino da base? Isso. Não é meu nome não, né? Isaac. Ponto. Então, dependendo de quem viria do Botafogo, e a gente vai falar sobre eles, eu não viria assim, loucura. Não. Vamos lá. O Pablo Maia, eu não abriria a mão do Pablo Maia. Concordo com você quando você fala do ano abaixo de expectativa e depois de lesões. Uma delas eu já tive e é muito séria, é muito grave e eu sinto dor até hoje, para você ter ideia. E já parei de jogar faz muito tempo. Então, eu ainda tenho esperanças que o Pablo Maia, com uma preparação boa, possa nos ajudar muito. Sem esquecer que o Luiz Gustavo saiu. Pô, Renan, mas é o Pablo Maia pelo Marlon Freitas. Opa, peraí. Aí a gente já pode conversar de uma forma diferente. O Marlon Freitas, além de ser um jogador importante no Botafogo, e está indo bem no Botafogo, ele é um líder que hoje o São Paulo não tem, com a saída do Luiz Gustavo. Ele é um capitão no Botafogo, ele é um líder no Botafogo que o São Paulo não tem. Então, tem esse paralelo. Esse nome do Marlon Freitas, sinceramente, eu acho muito difícil o Botafogo liberar. É um cara que foi dos mais importantes no ano passado nas duas conquistas, né? Repito, é o líder, é um cara importante no plantel. É um nome que eu acho difícil, mas se viesse esse, eu aceitaria sim a troca. Mesmo que, não sei se alguém falou já no chat, mas o Pablo Maia é muito mais novo, pode trazer um retorno financeiro ainda para o São Paulo em relação ao Marlon Freitas. Mesmo assim, né? Marlon Freitas é um jogador que está dentro do campo o tempo todo. O tempo todo. Ele é um jogador que entrega o que o São Paulo está precisando hoje, né? Beleza. O Rodriguinho, eu falo sempre a respeito do Rodriguinho. O Rodriguinho, ele é muito bom jogador. É jovem. Só que o Rodriguinho precisa trabalhar, gente. Trabalhar, que eu quero dizer, não é que ele é mau profissional. Ele precisa ficar forte. Ele não tem constância. Ele não vai trazer
consistência para o São Paulo, que o São Paulo precisa hoje. Do quê? De volume de jogo, de intensidade de jogo. Ele é muito frágil, Senna. O Rodriguinho é um jogador muito frágil. Então, você não pode contar com ele, ó, nosso camisa 10 como posição é o Rodriguinho. Você não sabe até quanto que ele vai conseguir render. Você não sabe até quando que o físico dele vai suportar. Né? Então, eu queria isso do Rodriguinho. Que ele ficasse preparado, porque ele é muito bom, Senna. E é jovem, eu não queria abrir mão dele. Eu não gostaria que o São Paulo abrisse mão dele, porque ele pode ainda trazer retorno para o São Paulo. Eu acho ele um bom jogador, cara. Eu acho que em algum momento, nesse ano, ele foi importante pra caramba, cara. Ele entregou. E depois foi definhando fisicamente. Até que no final não estava nem à disposição para jogar. Né? Então são pontos a serem analisados. Isso eu falei sobre os nossos jogadores. Agora, quando eu ouço falar do Vitinho, o Vitinho, para vir de lá para cá, é muito bom jogador. Em algum momento teve até na seleção brasileira. Só que o Vitinho, como que você vai trazer o Vitinho com 3 laterais? Sendo que o São Paulo deu 3 anos de contrato para o Cédric, quando ele veio fazer uma experiência. Pô, vem fazer uma experiência aqui. Pô, experiência boa, em 3 anos. Pô, 1 ano, de 1 em 1. É um jogador mais velho, pô. Então, se você não tivesse o Cédric agora, o Vitinho vem, pô, como que você traz o Vitinho? Vai ficar com 4 laterais? Você vai ter que abrir mão de um. Você não pode abrir a mão da base, do Mike. Aí você vai ter que abrir mão do Mailton, que o Mailton, para mim, ainda não... Eu não tenho uma avaliação concreta a respeito do Mailton. Ele chegou numa fase que o time inteiro caiu, né? E, porra, ele começou a... É o cara, bate bem na bola, é o cara, vamos lá. E o time inteiro caiu, e ele cai junto, vem de um outro contexto, vem de um outro tipo de enfrentamento. Então, eu não tenho uma avaliação a respeito do Mailton ainda. Eu não falo assim, o Mailton não serve para o São Paulo. Eu gostaria de ver mais. Né? Então, essa troca aí, não sei se valeria tanto a pena assim, não, cara. Dependendo do jogador que viesse de lá. Falaram muito daquele menino que jogou na Itália, me fugiu o nome dele agora, meu Deus, que jogou na Inter de Milão, para vir para o São Paulo, lá do Botafogo. Correia. Cara, você pega o histórico dos últimos anos do Correia, ele jogou muito pouco, cara. Jogou muito pouco. Os números dele é a mesma coisa que a gente falava aqui do Rigoni. Pegar os últimos 4, 5 anos é pouquíssimo tempo jogado, cara. Então, é esse tipo de jogador que o São Paulo está precisando agora? Não. Esse jogador está com fome? Não. Então, não seria o meu movimento também. Né? Então, essa é a minha opinião a respeito dos nomes falados. Mais algum outro nome do Botafogo foi falado, que eu não estou lembrando, Sérgio? Não, dos mais falados, acho que eram esses mesmo, né? Assim, seriam bons nomes, né? Até quando você pensa aí no Marlon Freitas, mas é o que eu concordo com você. Imagina o técnico novo chegando e falando assim, o quê? Não vai sair nem ferrando, mano. Eu preciso do cara aqui, o cara não vai sair. E ele mesmo já falou que ele não estava muito na pegada de sair do Botafogo, né? Aí o Vitinho. E aí isso chama atenção que você falou, né? Porque você pensa o seguinte, se o São Paulo considera o Vitinho... tem o Savarino também, verdade, o chat lembrou. Verdade. Também. Obrigado aí, Gabriel. E Gabriel, o Lucas e outros amigos aqui. Mas assim, aí você pensa nessa questão do Vitinho, né? Que é um bom lateral. Mas se o São Paulo tiver ali interessado no Vitinho e rolasse a chegada dele, é porque o Mailton deve ser emprestado para Chapecoense, como era aquele rumor. Aí você começa a pensar, olha como o planejamento é mal feito e como se perde dinheiro nisso, né? Porque, por exemplo, os caras foram lá buscar o Mailton, compraram o cara. Aí, 3, 4 meses depois, não serve mais, devolve para Chapecoense emprestado, só que nessa o São Paulo deve pagar alguma parte do salário, né? Então você já gastou uma grana, já teve comissão de venda, já teve luvas, já teve um monte de coisa ali. Aí você vai lá e vai trazer o Vitinho, que é um bom jogador, mas tipo, o cara não vai ganhar 5 mil reais, né? O cara vai ganhar uma paulada ali. Então, olha como os caras rasgam dinheiro. Tipo, traz, depois desfaz tudo. Não é Master League, mano. Isso aqui não é videogame. Isso aqui você tem dívida trabalhista, cara. Você tem comissionamento, você tem luvas, você tem premiação, você tem uma série de coisas. E aí, como o Renan falou, eu não consigo cravar que o Mailton é um inútil, que não serve para o time. E os caras já meio que em 3, 4 meses já estavam especulando saída dele. E se chegar o Vitinho e não sair o Mailton,
Como é que você faz com o Mike, que estava ganhando espaço aí? Vai vender o moleque, então, já? Os caras já estão contando com isso? Então, mas vai vender, mas vai vender o Mike para quem? Então. O Mike não jogou o suficiente para trazer o retorno financeiro, cara. E o São Paulo tem uma projeção, e nós vamos falar daqui a pouco, quase 200 milhões em vendas no ano que vem. O que temos como perspectiva? Mike, Rodriguinho, né? Rian, meu medo é o Rian. O Rian vai começar a jogar mais ali na frente, né? O Rian no começo do ano ele não joga ainda. O Rian eu imagino lá para março, abril, mais ou menos, eu imagino o Rian. Antes disso me surpreenderia, né? O próprio Pablo Maia, que se ele voltar na forma que a gente já viu ele, é um jogador de nível de Europa, né, cara? Mas assim, o Mike é um jogador que ele não jogou o suficiente para ser vendido. Ele não mostrou o suficiente para ser vendido, a não ser que seja algum esquema com algum time russo. Ó, esse menino aí, ó, dou 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. 5 milhões de euros vai dar 30 milhões de reais. Porra, então, na cabeça dos caras, tá faltando só 150. 30 já. Cara, é loucura, meu. Do que você aproveitar e vender o cara por 15, 10, 15 daqui a pouco, né? Então... E assim, essas cagadas assim de gestão são tão grandes, porque assim, o contrato do Rodriguinho, que tá aí na foto, ele vai até dezembro do ano que vem, de 2026. Aí, se o São Paulo não definir essa parada aí, seja com o Botafogo, ou uma renovação, ou o que é que seja, em junho ele sai de graça, cara. Ele já pode assinar com qualquer time. Então, sabe, as coisas são tão mal feitas, assim, ou mal pensadas, que assim, eu até entendo quem fala assim, não, o Rodriguinho não dá mais conta de nada, não vai dar em nada o Rodriguinho. Outros entendem que o Rodriguinho tem sim potencial, eu acho que ele tem potencial para jogar mais ainda, falta melhorar a parte física, né? Porque ele é muito franzino, mas talento ele mostrou que tem, né? Não sei se é o psicológico e tal, mas eu acho que alguém no chat falou aqui, você trocar o Rodriguinho por um cara que, sei lá, vai que o Botafogo fala, ó, o Marlon Freitas eu não vou liberar aqui, mas tem outro, escolhe qualquer outro aí. Aí o São Paulo troca o Rodriguinho por um cara de mais de 30 e poucos anos, o São Paulo, de repente, se não for um cara bom, vai perder nessa, né? Então... E as trocas, pelo que eu entendi, né, Senna, não seriam em definitivo, né? Seria uma troca de empréstimo por um ano. Ferrarese fica lá um ano, exemplo. Ferrarese fica lá um ano, o Marlon Freitas fica aqui um ano. O fulano vai lá um ano, esse aqui... Né? Não seria trocas definitivas como é a do Galopo com o Enzo e com o Tapia. Né? É diferente a situação. Então, se você vai ceder o Rodriguinho por um ano e o contrato dele é de mais um ano, você tem que renovar no mínimo mais 3. Sim. Vai lá, e quem sabe o cara lá, no contexto do Botafogo, jogue bem e traga o retorno financeiro para o São Paulo. Pode ser que isso aconteça, cara. Né? O que não pode é ele, com o final de contrato, emprestar e acabar o contrato dele lá. Aí ele fica de graça lá no Botafogo. Não, aí não. Para isso acontecer com o Rodriguinho, 3 anos. Aí o Rodriguinho vai até 26, agora nós vamos até 29 e 30. Até 2029, até 2030. Aí, quem sabe, você pudesse fazer essa movimentação, né? Do contrário, não tem hipótese. Até porque as renovações não são de um ano, né? Quando você faz uma renovação, empresário nenhum fala, beleza, faz um aninho aí só. Os caras querem 3, ainda mais que é um jogador jovem, né? Então, é até isso. De repente, até para emprestar ou fazer uma troca com o Botafogo, precisa renovar antes, senão dá merda, né? Mas, enfim, muita coisa aí que a gente vai ter que acompanhar. Vamos ver se isso se concretiza. Ao que se fala lá no GE do Rio, o Ferrarese já tá indo para o Botafogo mesmo. Pode ser que venha algum jogador do Botafogo aí. O que está se falando mais recente é o do Correia, que não anima muito pelos números recentes, mas, enfim, vamos ver. Aí você já começa a pensar no Tapia também, né? Porque aí você traz o Correia porque o Tapia não vai ficar, ou então, é melhor ficar o Tapia e não trazer uma incógnita, não sei. A gente vai ter que ver aí como é que vai ser esse mercado da bola aí nos próximos dias, porque tá tão quente outros assuntos, né, que a gente acaba não vendo o mercado da bola ou não tendo muita notícia ultimamente, mas a gente vai continuar acompanhando. E só para encerrar do Rodriguinho, né,
vale lembrar que quem fez o Rodriguinho jogar alguma coisa esse ano foi o Crespo, né? Então, vamos ver o que se segue aí.